No Brasil, prevalece uma caricatura do serviço público. A gente é levado a acreditar que tem muita gente muito preguiçosa trabalhando para o poder público. Para fazer essa caricatura, vale tudo, até mentir. A máquina consome quase 50% do que produzimos. Com o nosso trabalho, nosso suor, nossa dedicação. Isto significa que trabalhamos quase todos os dias para engordar a máquina. Aceitamos os privilégios da máquina. Não é verdade que a tal máquina pública custe 50% do que o país produz. Aí vai um dado, hein? Em 2015, a massa salarial dos servidores custou 13% do PIB. E se você considerar os valores envolvidos, você vai concluir que essa mentira que você acabou de ouvir é uma mentira de R$1 trilhão. Os dados errados e a caricatura grotesca e ofensiva do serviço público são parte daquilo que viabiliza a tal reforma administrativa, uma medida do governo federal anunciada como o fim dos privilégios no serviço público. Agora, será que essa reforma vai mesmo mexer nos benefícios dos juízes, dos procuradores, dos militares e dos verdadeiros privilegiados? Ou será que essa é só mais uma desculpa para, ao invés de exterminar privilégios, aprofundar desigualdades, hein? É o que a gente vai tentar descobrir hoje. Hoje, vocês vão conhecer mais uma mudança estrutural proposta pela dupla Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Assim como foram a reforma da Previdência, a melhoria do ambiente de negócios que está acontecendo, o marco do saneamento, que é tão importante para o Brasil, e o marco do gás, que ontem passou na Câmara e agora vai para a apreciação do Senado Federal. Grandes vitórias. Para mim, é uma honra servir ao presidente da República e ao seu ministro da Economia, numa agenda reformista que coloca o Brasil no caminho da vitória contra o atraso. Eu, pessoalmente, odeio o atraso com todas as minhas forças. Esse que você acabou de ouvir é o Caio Mário Paes de Andrade, secretário de Desburocratização do governo federal, profundamente envolvido com a reforma que foi enviada ao Legislativo no comecinho de setembro. Existem dúvidas sobre a possibilidade de aprovar essa reforma nesse ano ainda. O presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, quer uma comissão mista, formada por senadores e deputados, que é para analisar a coisa toda. Estamos tentando construir com o presidente Rodrigo Maia uma possibilidade, não é nada concreto, mas nós estamos sugerindo que a gente possa, assim como fizemos na reforma da Previdência e assim como estamos fazendo na tributária, tentar fazer uma concertação, criando uma comissão mista especial de acompanhamento, que do ponto de vista regimental tende a aperfeiçoar o debate nas duas casas, para sair um debate mais aprimorado e sair um texto mais redondo, com o aval de senadores e de deputados, e a partir daí ela dar a entrada do ponto de vista do rito processual na Câmara dos Deputados, que é onde precisa se entrar uma proposta dessa oriunda do Executivo. Atualmente, os servidores públicos são contratados por concurso e eles têm alguma estabilidade. Pela proposta de reforma administrativa, essa estabilidade acaba, exceto para alguns cargos que são considerados típicos de Estado. Agora, quais são os cargos que vão ter a estabilidade garantida? Isso ninguém sabe por enquanto. E essa pendência, isso pode gerar o risco de que o Brasil mantenha ou então reforce privilégios que são muito antigos. Ainda assim, a reforma é defendida como uma modernização pelo senador Antônio Anastasia, que é do PSD. Essa PEC pretende alterar pontos importantes da nossa Constituição que já estavam ultrapassados. Todos os especialistas concordamos que já estava na hora de fazer essa modificação. Modificação no regime jurídico de contratação, na flexibilização da organização administrativa, novas formas de parceria entre o setor público e com o setor privado. Todas essas modificações vão melhorar e valorizar os servidores, com carreiras mais equilibradas e mais justas. Outro argumento frequente é o de que a reforma profissionaliza o funcionalismo público. Uma das pessoas que diz isso é o Chico Rodrigues, do Democratas. Nós queremos trabalhadores cada vez mais capacitados, cada vez mais profissionalizados e vou repetir, com garantias, é verdade, mas acima de tudo também com deveres que possam atender como servidores públicos
à sociedade brasileira. Não é raro encontrar na oposição ao governo Bolsonaro quem admita alguma necessidade de aprimorar os serviços públicos no Brasil. Ciro Gomes, por exemplo, percebe essa necessidade, só que ele também argumenta que a reforma, do jeito que ela está aí, do jeito que ela está proposta, pode aprofundar os problemas que ela se propõe a resolver. O que predispõe a sociedade brasileira a essa agenda estúpida. A agenda deles, então eles pegam um tema que é importante, quer dizer, o Brasil precisa qualificar, e eu tinha já anunciado até como é que eu ia fazer. Eu ia fazer um orçamento discriminado de recursos humanos ideal. Qual é o orçamento discriminado de recursos humanos? Quantos médicos? A Organização Mundial de Saúde diz. O Brasil precisa de X médicos por habitante. De quais especialidades? X leitos de UTI de neonatal, X leitos de ginecologia, X leitos disso, X leitos daquilo. Aí você idealiza, está aqui. O Brasil precisa de 151.277 médicos. Isso é perfeitamente científico. Agora que você ouviu todos esses argumentos, resta saber de 3 coisas. Primeiro, em que direitos essa reforma vai mexer? Segundo, quem é que vai ser afetado? E em terceiro lugar, o mais importante, quem é que vai ficar de fora e manter os próprios privilégios? A gente sabe que o modelo do passado, né, eu acho que ele precisa ter uma página virada. A gente precisa ter um modelo de gestão pública de melhor qualidade, mais moderno, que atenda melhor ao cidadão. A maneira mais eficiente de compreender essa reforma a partir daqui pode ser através de uma lista. Uma lista que a gente bem que poderia chamar de Tem Mais Acabou, em homenagem ao excelente álbum do Pato Fu. Tem Mais Acabou, licença prêmio, aumentos retroativos, férias superiores a 30 dias por ano, adicional por tempo de serviço, aposentadoria compulsória como punição, parcelas indenizatórias sem previsão legal, adicional ou indenização por substituição não efetiva, redução da jornada sem redução de remunerações, progressão ou promoção baseada exclusivamente por tempo de serviço e incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de cargos ou de funções. A princípio, a reforma não vai atingir juízes, parlamentares e membros do Ministério Público. O argumento para isso é de que o presidente da República não pode definir normas específicas para membros dos poderes legislativo e judiciário. No caso dos militares, tem a desculpa de que mudanças foram feitas na carreira das Forças Armadas no ano passado. Sem mexer com os privilégios, o propósito da reforma é derrotado, porque assim ela seria incapaz de gerar economia, é o que explica o senador Randolph Rodrigues, da Rede. Essa é uma reforma administrativa que não reduzirá em nada o gasto público e aprofundará as desigualdades que já existem no serviço público. Mais grave que tudo isso, se o parlamento quer fazer alguma mudança, o parlamento tem que primeiro se dar o exemplo. Tem que reduzir as verbas indenizatórias dos gabinetes dos parlamentares, tem que reduzir as estruturas gigantescas que tem tanto no Senado quanto na Câmara. Não podemos nós mudarmos a estrutura dos outros sem mudar primeiro as nossas. Juízes, parlamentares e membros do Ministério Público até poderiam ser incluídos nessa reforma, se isso acontecer durante a tramitação dela no Legislativo, embora não seja bem isso que o governo está propondo. O senador Humberto Costa, do PT, não economiza palavras para dizer que o governo foi covarde ao jogar essa decisão, ao jogar essa responsabilidade para deputados e senadores. Tem um caráter extremamente injusto e covarde. Por exemplo, os integrantes do Poder Judiciário, os integrantes do Ministério Público, os membros do Poder Legislativo e as Forças Armadas não estão incluídas nessa reforma, não estão incluídos nessa reforma administrativa. E é covarde porque joga para o Congresso Nacional a decisão de incluir ou não esses segmentos que têm privilégios importantes e que a reforma não ataca. E de quebra, essa reforma ainda pode aumentar as prerrogativas do presidente da República, permitindo que ele possa extinguir cargos em autarquias, principalmente naquelas autarquias que ele não gosta, tipo a Fundação Palmares, por exemplo, e só por exemplo.
De resto, já deve ter ficado claro. Essa reforma é uma mudança destinada a manter tudo como está. Os privilegiados já podem estourar o champanhe. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento ou então para homenagear quem ama. É o caso da Jussi, que aparece aí ao lado do maridão Antônio Carlos, que fez aniversário agora no finalzinho de agosto. Ela manda, claro, os parabéns para ele, junto com a foto, e diz que, graças ao Antônio Carlos, aconteceram coisas muito legais na vida dela. Beijo, gente! Valeu!